É isso? Voltamos então no nosso programa Convocação, e como nós tínhamos prometido, nós estamos aqui com a presença do nosso amigo, nosso irmão, seminarista Guido. De modo especial, a gente pode falar isso, eu e o Thiago Sardinha, porque ele está na nossa turma da Teologia 3, ele que teve uma experiência fora e agora está no nosso seminário São José. Mas enfim, eu vou me calar agora para que ele possa testemunhar diante de vocês aquilo que Deus fez e faz na vida dele. É uma alegria poder testemunhar, porque eu penso que cada vocação ela é particular, né? É Deus que chama todos nós, mas o modo como Ele chama, eu acho que é único e irrepetível. Na minha vida eu preciso voltar a talvez pelo menos aí 10 anos atrás, porque eu sou médico, né? Já esse ano completo 10 anos de formado em medicina aqui pela Souza Marques, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e foi trabalhando no Hospital da Santa Casa com os doentes quando eu descobri as irmãs de Madre Teresa de Calcutá e ofereci a minha medicina às irmãs dizendo assim: irmã, eu gostaria de fazer um trabalho com os seus mendigos de rua como médico. E ali comecei a atender os pobres, os irmãos de rua, sendo que um ano atrás, no ano de 98, né, porque eu comecei essa experiência como médico Madre Teresa em 99, em 98, o Padre Jorjão havia me convidado para fundar um grupo de renovação carismática na Nossa Senhora da Paz, especificamente para os jovens. Então, tendo essa experiência dos mendigos, né, dos irmãos de rua, como médico, e fazendo um trabalho de evangelização com os jovens, inclusive muitos jovens começaram a se interessar e me ajudar com os pobres, ali foi despertando algo que eu não sabia exato o que era, mas aquilo que me impulsionava tanto a oferecer, vamos dizer assim, esse trabalho de amor aos pobres e ao mesmo tempo evangelizar, anunciar Jesus Cristo. E uma vez uma amiga médica, uma cirurgiã, que começou junto comigo, ela ficou tão emocionada e falou: Guido, eu quero te ajudar com os irmãos de rua. Veio essa cirurgiã e ela me deu isso já no ano 2000, portanto, né, já tinha ali indo para o meu segundo ano de formado. Ela chegou e falou assim: eu quero que você leia o livro Irmão de Assis, do Frei Inácio Laranhaga, que aliás é um best-seller sobre a vida de São Francisco. Lendo aquele livro, o que mais me impressionava era o despojamento e o amor de Francisco para com os pobres, mas para com todos. E um segundo passo, além desse despojamento na pobreza, a liberdade de pregar o Evangelho. E um dia eu, em oração, disse assim: Jesus, eu queria ser livre para pregar o Evangelho. Interessante, eu fiz esse pedido a Deus. E interessante, eu na época namorava, pensava em casar, né? Já tinha aí um tempo de namoro, mas de repente tudo aquilo mexia comigo. Eu dizia assim: algo me puxa por uma coisa que eu não sei exato o que é. E assim, fui caminhando, lendo o livro de São Francisco, e sempre lendo aquela vida de Francisco, aquilo me questionava. Até que um dia senti de Deus assim, né, como que a voz do Senhor a dizer em mim: leia o livro de São Francisco. Eu tinha chegado do trabalho médico, estava ali estudando medicina, tinha voltado do hospital, e ouvi a voz de Deus no meu coração dizendo assim: fecha o livro de medicina e leia o Irmão de Assis. E lendo a vida então de São Francisco, eu dizia: o que tu queres de mim, Senhor? Aquilo me angustiava. Eu dizia: o que tu queres? E novamente então ouvi como o Senhor dizia: agora então fecha o livro e reze. E ali fui em oração, até que num determinado momento eu vi claramente a voz de Deus dizendo assim: levanta-te, serás sacerdote para a minha igreja. Foi tão marcante que eu me lembro como se fosse hoje. Era dia 13 de novembro de 2000, uma segunda-feira, às 3 da tarde. Um dia de sol, e aquela voz penetrou tão profundamente, Cláudio, que eu não sabia o que dizer, só pensava assim: como vai se dar isso? Porque eu, médico, empregado na Santa Casa, trabalhando já numa clínica, na clínica Lengruber, no Maitá, com um professor me convidando para ser médico no Hospital São Vicente de Paulo, com chance de trabalhar fazendo pré e pós-operatório para o Pitangui, com chance de ser professor da Gama Filho, com tantas oportunidades na medicina, e de repente a voz de Deus me dizendo: levanta-te, serás sacerdote para a minha igreja. Porém, aquilo que talvez Jeremias diz em Jeremias, já que estamos no mês da Bíblia, Jeremias 29, né? É como um fogo encerrado em meus ossos. Tudo isso ficou pequeno. E aí é preciso dizer, como Paulo em Filipenses 3,8, por ele, né, por Cristo, tudo desprezei, tenho
tudo em conta de esterco, de lixo, diante desse bem supremo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, diante daquele que chama, tudo me pareceu pequeno. Essa foi a força que me moveu a começar a caminhar. E aí eu vou parar aqui rapidinho, Guido, porque todos vocês que estão chegando agora, sintonizando a Rádio Catedral, vocês estão ouvindo o testemunho do nosso irmão seminarista Guido. Então, para deixar assim, um clima de maior suspense, nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí, porque daqui a pouco você vai ver o grande ato que Deus fez na vida desse nosso irmão. Nós voltamos já. Catedral FM está apresentando Convocação. E voltamos para o nosso programa Convocação, no dia de hoje, entrevistando o seminarista Guido, né, que está nos trazendo o seu grande testemunho vocacional. E ele já falou no bloco anterior sobre esse despojar-se, a fim de que Cristo seja a grande riqueza na sua vida, que também nós, né, vocês ouvintes, né, possamos atrair também para nós este Deus que quer se fazer presente por completo em cada um de nós. Este Deus que se despojou-se, né, e que também possamos assim darmos uma resposta a Ele à altura, ou seja, com a nossa vida. E a exemplo do seminarista Guido, que você também em casa possa responder com o seu sim ao chamado que Deus lhe faz, seja ao sacerdócio, seja ao matrimônio, seja a vida consagrada, na sua pastoral, no seu movimento, seja esse sim de Cristo em todos os ambientes que Deus lhe chamar. E Guido, você falando sobre a sua vida que já estava praticamente assim, toda acertada, bem conjecturada, e você é médico, né, de profissão, e agora se prepara para ser também outra vez médico, né? Verdade. Então eu gostaria que você fizesse essa comparação, como você vê essa questão do médico do corpo e o médico da alma, que é o sacerdote, o pastor de almas. Você vê alguma ligação? Perfeito, Vitor. Vamos então aproveitar, se estamos no ano paulino e no mês da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:23 diz São Paulo que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, corpo e alma, seja conservado sem mancha para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o homem este conjunto. O homem não é só corpo, o homem não é só alma e espírito, mas o homem é essa união, vai dizer São Tomás de Aquino, essa união substancial, né? Quer dizer, de corpo e alma. Eu acho tão bonito, nós temos que casar as duas coisas, né? Uni-las, porque enquanto o médico vamos dizer, ele entra com tudo para tentar salvar essa vida corporal, manter essa vida corporal, nós sacerdotes, quer dizer, e seminaristas, nós temos que lutar por esta alma, zelar, porque também uma vida rica no Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que traz benefícios, eu diria até corporal. Eu fico imaginando, eu sempre disse isso, para mim um bom padre é mais médico até do que um médico. Pense que os jovens que saem das drogas, os jovens que se libertam do vício, do alcoolismo, da prostituição, isso é medicina preventiva. Quantos acidentes não iriam acontecer? Quantas doenças venéreas não iriam acontecer se os jovens, por exemplo, seguirem aquilo que pede a lei de Deus, né, no mandamento ali do 6º mandamento? Então eu penso, quão importante é o nosso trabalho sacerdotal. Isso é um trabalho médico. É um trabalho de saúde, sim. Né? Aquilo que a gente ouve tanto falar, né, mente sã, um corpo são. Então, quer dizer, o espírito, quando está bem, quer dizer, quando está cheio da presença de Deus, isso vai refletir numa vida saudável, sem dúvida alguma. Então, acho que é um casamento. Isso aí. E, assim, todo mundo sabe que pra gente ser padre, a gente precisa estudar e muito. Na verdade, nós fazemos 2 faculdades. O Guido já tinha feito medicina. Então, como é que foi essa questão, Guido, que depois que você se sentiu chamado, até onde você pôde dar resposta, como é que foi tudo isso para você? Depois do estudo, chegar ao Seminário São José, expectativa. Conta pra gente, partida com Deus. Eu estava bem na linha do despojamento. Interessante, quando eu fiz medicina e não pensava em ser padre, eu sempre dizia assim, não quero nada de área humana, né, dessa filosofia, área de história, área de... E interessante, de repente me vem um chamado de Deus, onde eu me vejo indo
para a área humana, mas hoje eu vejo que riqueza, porque se a medicina ela lida muito com o lado experimental, o lado, né, material do concreto, do corpo, aquelas coisas, né? Eu sei que é uma tuberculose, tem um agente etiológico e tal. Por um outro lado, a riqueza dessa vida no espírito que a gente começa a aprender pela filosofia, o estudo do pensamento, toda a elaboração, e que depois isso enriquece ainda mais na teologia. Então, eu acho que até você, médico, mesmo que você não tenha uma vocação sacerdotal, mas com certeza a teologia, a filosofia tem muito a enriquecer, eu diria, a tantas outras disciplinas, né? Então, isso é sem dúvida uma riqueza. Seminarista Guido, estamos no mês da Bíblia, né? E a pergunta é a seguinte: qual foi a importância, né, da Sagrada Escritura para o discernimento vocacional ao sacerdócio? Eu me lembro que logo quando eu tive esse chamado de Deus, vamos dizer assim, muitas tentações aconteciam. Eu acostumado ali a viver, vamos dizer, uma vida de também pegando onda, surfando, ia lá às minhas festas, então de repente me vejo assim sendo chamado para uma vocação sacerdotal que vem toda uma implicação, uma mudança de vida com o chamamento. E uma passagem, eu digo assim, todos nós cristãos, independente da vocação, temos que ter talvez um versículo que seja um condutor da nossa vida. E um versículo condutor, pelo menos vocacionalmente, da minha vocação, se eu falei de 1 Tessalonicenses 5:23, o versículo seguinte, 1 Tessalonicenses 5:24, sempre foi um condutor da minha vocação. Diz São Paulo: fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Deus é fiel. Deus me chamou. E o mais bonito de São Paulo, vai cumprir. Se você, jovem, se sente chamado, saiba, o verdadeiro chamado, não só Deus te chama, Deus vai cumprir o chamamento da tua vida. Isso me dá uma certeza tão grande, porque a gente vai caminhando. Esse chamado foi dia 13 de novembro desse ano, faz 8 anos. Quer dizer, 8 anos eu estou dando uma resposta rumo a uma meta ainda por alcançar. Né? Nós estamos aqui esperando chegar ansiosamente a este momento. Então, esse versículo, sempre que possa vir alguma coisa querendo desanimar, vem lá: fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Deus vai cumprir, porque também diz Romanos 11:29, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus chama, Ele não volta atrás. Então, que a gente nunca desista deste plano e deste propósito de Deus. E para isso, a palavra de Deus é aquilo que Jesus diz em Mateus 7:24, é uma rocha a sustentar a casa. Vão bater os ventos, vão bater as chuvas, vão vir muitas coisas contrárias, mas a casa não vai ser abalada. E você está falando sobre os ventos que batem na casa. Algum vento já bateu por aí, Guido? Com certeza, eu acho que sempre, né? Primeiro ventos assim que vieram, pessoas até boas de igreja me questionaram: será que você realmente tem vocação sacerdotal, visto que você já faz um trabalho belíssimo como médico com os mendigos de rua de Madre Teresa de Calcutá, os pobres. Você fundou um grupo de oração que era um grupo que estava crescendo muito na paz. Tínhamos aí 150 pessoas mais ou menos, chegou um tempo, né? Namorando uma jovem muito cristã de Deus. Então, a primeira coisa foi questionamento: será que isso realmente vem de Deus, ou você vai pôr tudo isso que é bom a perder para seguir um caminho desconhecido? Então, e outros, né? Eu acho que aquela tentação que todos nós experimentamos, às vezes do desânimo, às vezes daquilo que, né, a gente tem uma visão inicial do sacerdócio, mas ela vai sendo construída no dia a dia. Então, às vezes, provas que vêm, mas que eu digo, quem verdadeiramente é chamado não se deixa desanimar. A gente pode passar, né, pelo aquele momento vamos dizer assim, de um certo tremor, porém Deus levanta. Eu gosto muito também, Tiago, daquela passagem do Salmo 109, beberás água corrente, por isso seguirás de fronte erguida. Nós somos chamados a beber do Espírito, essa água viva, para prosseguir com essa fronte erguida. Nada de andar olhando para baixo, só no desânimo, no pessimismo. Até você que é casado também, você que vive numa outra realidade, uma outra vocação, você precisa dessa água viva para caminhar de fronte erguida. No caso, Guido, foi difícil você tomar essa decisão assim, última? Agora eu vou mesmo procurar o grupo vocacional. Como foi essa etapa de tomar uma decisão e ir para o seminário? E também complementando,
Você teve algum choque cultural, algum choque de forma de viver quando você chegou no seminário, vivendo aí já nesse período no seminário? Foi muito difícil? Creio que a dificuldade ela existe, né? Porque toda mudança ela passa por vamos dizer assim, um processo até você estar habituado no novo. Porém, eu acredito assim, como a minha mudança não foi logo de início, eu tive aí esse período fora, até porque, deixa eu colocar aqui para os ouvintes, como se deu isso? Logo quando eu tive esse chamado, Dom Homer, na época, bispo auxiliar, disse, vamos avaliar 1 ano. Fiquei 1 ano no ano de 2001, exercendo minha profissão de médico, mas sendo acompanhado por Dom Homer, até que ele disse, assim, vejo que realmente você tem vocação. Então, no ano de 2000, só que ele disse assim, eu quero que você continue trabalhando como médico no hospital e vai estudar filosofia no Mosteiro de São Bento. Neste ano, eu iniciei, no ano de 2002, eu iniciei a filosofia no Mosteiro de São Bento e junto vem um trabalho novo na minha vida, evangelizar doentes dentro do hospital. Até então, trabalhava como médico. Mas aí me veio, por que não agora, então, evangelizar os enfermos? Aí fundei um grupinho de oração dentro do Hospital da Santa Casa aos domingos, já tendo lá uma pastoral da saúde. Aí começou, vamos dizer, o meu apostolado. Comecei a ser chamado para pregar em várias paróquias, testemunhar. As pessoas iam para a Santa Casa ver o nosso trabalho, doavam remédios, começaram a ter doação de cadeira de rodas. Isso foi mexendo com professores. Um professor meu vacinou 200 irmãos de rua para hepatite B, foi tocado. Então eu continuei o meu trabalho médico com Madre Teresa de Calcutá, evangelizando doentes na Santa Casa. E vamos dizer, comecei a peregrinar muitas paróquias para dar o testemunho e evangelizar, né, anunciar Jesus Cristo. Então comecei assim a conviver com padres, com seminaristas. Então acho que o choque não foi tão grande porque eu já vinha tendo uma experiência. Então mais ou menos você já ia vendo o que seria um seminário. Eu digo assim, claro, a gente sair da nossa casa de uma realidade, né, para outra, há sempre um estranhamento inicial. Porém, talvez já acho que a palavra choque eu não fazer que eu tive um choque, mas sim uma adaptação ao seminário, eu creio que seria a palavra certa. Como é que você tem vivido esse tempo de seminário? Eu uma vez disse a um amigo, eu creio que eu estou no meu tempo de deserto. Tempo de encontro com Cristo no deserto, porém tempo de vencer a batalha espiritual. A gente passa por tentações, eu acho que um seminarista que diga que não sente as tentações, então eu acho que é um momento muito rico, talvez a experiência um pouco de Cristo, né? Esse despojar-se, e ali você encontra Deus, se encontra, mas também vê as misérias, né? E esse combate que a gente deve travar. Então é um momento, Cláudio, que para mim é muito rico. Isso aí, para todos nós, né, Guido? Com certeza. E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso programa vai chegando ao final, mas nós queremos ainda passar a palavra para o nosso irmão Guido e dizer que você pudesse dar uma finalização, Guido, mostrando a esses ouvintes que estão nos ouvindo agora a importância do chamado, e eu posso ir até mais longe. O que você diria para eles, aqueles que estão em dúvida, aqueles que precisam tomar uma decisão? Qual a palavra que você dá para todos os nossos ouvintes? Aproveitando o ano paulino, vamos lá, né? Em Filipenses 3,13 diz São Paulo, esquecendo o que ficou para trás, eu me lanço para aquilo que está na frente. Jovem, se você escuta a palavra do Senhor, deixa o que ficou para trás. Olha para frente. São Paulo diz também em Filipenses 3,16, não importa aonde, em que grau chegamos, mas agora importa prosseguir decididamente. O cristão vive de uma decisão, e há momentos da vida em que é preciso ter essa decisão radical. Como um dia chegou para mim esse momento onde eu me vi diante de Deus e precisava dar uma resposta. Que seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ser firme, mas lembra, esquecendo aquilo que ficou para trás, se lance para o que está à frente. E com certeza isso que está à frente é muito maior. Vale a pena, volto da onde iniciei, perder tudo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Perder tudo para se unir àquele que é o tudo. Né? Isso vai dizer São João da Cruz. Tudo perder para ganhar. Então eu acredito que isso aí é que deve iluminar o passo. Se você sente, né, esse apelo do Senhor, dê uma resposta.
Amém, amém. E nós, com alegria, queremos agradecer a você, nosso irmão Guido, pela sua participação, pelo seu testemunho, que de fato foi para nós muito edificante. Por isso, nós, nesse momento, convidamos você para fazer o nosso momento de oração, encerrando assim o nosso programa. Senhor, já nos colocamos em Tua presença. E neste mês, Senhor, pedimos que a Tua palavra, com toda a sua riqueza, venha habitar em nossos corações. Dai-nos a graça, Senhor, de viver sempre segundo o Teu Espírito, que os frutos do Teu Espírito abundem em nossa vida, para que possamos em tudo proclamar a Tua verdade. Sim, Jesus, que sejamos santificados pela Tua palavra, para que em tudo aquilo que fizermos possamos glorificar o Pai do céu. E isto pedimos, Senhor, pela vossa graça na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Agradecemos a sua presença, a sua participação. Estaremos juntos no próximo sábado em mais um programa Convocação. Catedral FM apresentou Convocação, um programa do Seminário São José. Voltamos então no nosso programa Convocação, e como nós tínhamos prometido, nós estamos aqui com a presença do nosso amigo, nosso irmão, seminarista Guido. De modo especial, a gente pode falar isso, eu e o Thiago Sardinha, porque ele está na nossa turma da Teologia 3, ele que teve uma experiência fora e agora está no nosso seminário São José. Mas enfim, eu vou me calar agora para que ele